E antes até de falar da Larian, cara, eu queria retrazer aqui, retomar uma frase célebre aí do William Gibson, que eu sempre falo aqui, né, que o futuro já chegou, ele só não está... Neuromancer? Do Neuromancer e tudo mais, que ele fala que o futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído, né? E eu sempre cito isso aqui por aqui, e quando a gente começa a pensar também no conceito de core banking, como esse mercado ele toma formas diferentes em diferentes mercados, seria interessante entender, se você conseguir fazer um deparo aqui, do contexto, diferenças críticas, mercado europeu, asiático, americano e brasileiro, né? Até mesmo numa opinião take seu, se você acha que o mercado brasileiro ele tem mais, enfim, substância nesse sentido talvez por uma educação do mercado, e tem a ver até com um papo que a gente teve no off aqui, falando sobre o nível de maturidade que a gente chegou hoje, que aí seria, talvez, eu acho que é um bom papo para logo depois a gente já falar do que você tem de novo na proposta da Lery, entendeu? Perfeito, vamos lá. Ótima pergunta. Eu vou chover no molhado porque provavelmente todo mundo que senta aqui na sua frente traz a temática de que o regulador do Brasil é outstanding. Isso aí a gente tá calejado. Estamos alinhados. Né? Sabemos bem. E eu acho que isso trouxe muita coisa a reboque, né? Então, um regulador muito mais aberto à inovação, no final do dia, efetivamente abriu a inovação e gerou esse boom de mercado de fintechs que nós temos no Brasil. Sim. Quando a gente vai para um modelo americano, e aí, óbvio, né, tudo tem prós e contras, né? Mas quando a gente vai para um modelo americano, o modelo americano é mais engessado para você poder entrar no sistema financeiro americano do ponto de vista formal, né? O que faz com que mais intermediários para poder fazer essa integração sua, intermediários no final do dia supervisionados e regulados pelo Fed, mais intermediários integradores existam. E aí, quando mais intermediários integradores existem e mais diferentes modelos de negócio no final do dia estão alicerçados nesse player integrador, mais dificuldade esse integrador tem para poder enxergar as minúcias de cada tipo de transação, as minúcias de cada operação, as idiosincrasias de cada modelo de negócio que está pendurado nele, etc. Né? Assim, traduzindo o que eu estou dizendo, basta a gente ver o que aconteceu ao longo de 2024 no mercado americano de fintechs, especificamente quando a gente fala de banking, né? Que, enfim, teve um boom de... Eu não sei se eu chamo de fraude, ou se eu sou agressivo e vou chamar de incompetência em alguns casos, entendeu? Mas, enfim, eu acho que tem diversos fatores ali que fazem com que o modelo americano mais engessado, no final do dia, fez com que vasos de escape fossem necessários e os vasos de escape acabaram dando no que deu, né? No modelo europeu, eu acho que tem uma menor abertura para o mercado de fintechs de maneira geral, né? Eu acho que a gente tem uma particularidade de que as economias europeias, do ponto de vista individual, elas são menores em tamanho potencial de geração de receita, o que faz com que uma fintech, para efetivamente thrive, né, para efetivamente ter uma curva de ramp-up acelerada, tenha que considerar mais do que um país na Europa, se não já nascer tentando ser global. Vídeo os exemplos que a gente tem de Monzo, Revolut, etc. E a partir do momento que uma fintech, mesmo que, enfim, a gente esteja falando só de Europa, né, só de União Europeia, já tenha que nascer pensando em pelo menos atuar em diferentes países da União Europeia, a gente traz um complicômetro aqui, um nível de complexidade que é a necessidade de se integrar com diferentes sistemas financeiros, né? Sim. Porque a União Europeia, do ponto de vista de movimentação de dinheiro, e aí eu não sei o quanto que todo mundo está bem versado sobre isso, mas o euro, ele está muito on the shallow, entendeu? Do ponto de vista de como que as coisas funcionam efetivamente, de como que os settlements, né, as liquidações, como que efetivamente um dinheiro sai de um lado e vai para o outro, ainda está muito ali no modelo antigo, né? Do jeito antigo. Não tem ainda um modelo de settlement, um modelo de liquidação de valores, né? De bens e valores no final do dia,
que funcione de maneira uníssona dentro da Europa. Então, se você é uma fintech que planeja crescer, primeiro, você precisa nascer em diferentes países, pensando em operar em diferentes países na Europa. Se você nasce pensando em operar em diferentes países da Europa, você já nasce com uma complexidade, ao invés de você fazer integrações com um sistema financeiro, você tem que fazer integrações com pelo menos uns 10. Sim. Então, difícil. Complica muito Complica mais. muito. O start já fica mais difícil, né? Complica muito. Por isso que é interessante, né? Eu sempre achei que o mercado de Banking as a Service, ou seja, um grande player que fizesse o trabalho pesado de integrar com diferentes economias na Europa e abstraísse essa complexidade, entregando essa abstração para o cliente que no final do dia quer ser uma fintech, iria ter um espaço gigantesco na Europa. E aí, enfim, meio que eu levantei a bola aqui, talvez você vai me perguntar, beleza, por que isso não aconteceu? Brunão, não sei, cara. Eu fico... eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, cara, mas por que raios isso não aconteceu, entendeu? Eu parava para pensar que dado um cenário mais complexo, porque complexidade também gera negócio, né? Assim, um player que integrasse essas capabilities de, cara, tá, nós estamos num ambiente multipaís, olhando para a Europa. Eu imaginava que poderia ter espaço para surgir vários caras que viessem com essa capacidade de, pô, vou entregar isso para vários players que queiram operar em Europa como um todo. Mas por fim do dia, como a gente acabou de falar, o mercado norte-americano muito engessadão, não é de hoje, você só olhar a experiência que você tem nos sistemas dos caras, você já entende que o negócio é bem mais travadão. A Ásia, eu vejo muito mais uma evolução de alguns outros players, de fintechs, até mesmo no caso, olhando China, com a Tencent e tal, já também oferecendo um negócio diferente em essência, mas talvez com uma pouca ideia de como o mercado de banking tem operado sistema por lá, porque o que eu escuto muito de transacional na mão desses caras, dessas big techs, essas tech fins chinesas. Mas por fim a gente acabou desembocando num contexto Brasil que evoluiu mais rápido, você viu, fintechs deram um tom aí também de evolução tecnológica e de versamento das equipes que também estão atuando, né? O ecossistema de provedores, ele desenvolveu. Pô, você olha para o mundo de Banking as a Service aqui no Brasil, tem uma porrada de cara. Obviamente tem aqueles que estão um em cima do outro, às vezes, né? Que o cara usa uma tech stack que não é dele e tal, mas você vê um pouco esse contexto. Você vê? Tem um ponto interessante que você mencionou, né? Eu acabei falando de, enfim, Brasil, Estados Unidos e Europa, e você mencionou a Ásia, né? A Ásia é um caso extremamente interessante, porque minha visão, né, como olhando de cima, leigo, 10 mil pés de altura, o mercado financeiro da Ásia, do ponto de vista de se abrir tecnologicamente, também não aconteceu da maneira como a gente viu aqui no Brasil, né? Sim. Contudo, se a gente for na Ásia e ver como é que as coisas são lá do ponto de vista de se mover dinheiro de um ponto A para um ponto B, a gente chega numa conclusão interessante, que a Ásia se tornou um mercado de second layer, né? É um mercado de segunda camada. O dinheiro não está se movendo no sistema financeiro em si, mas ele está se movendo dentro das wallets, né? Sim. Que é algo que, em tese, alguns países aqui na América Latina em particular tentou fazer, né? Com as suas carteiras, enfim, PicPay mesmo tentou fazer ali a ligação do mercado de dois lados, de merchant com o consumidor. E acabou, enfim, não conseguindo... Porque também o regulador deu uma alternativa, né? Deu uma alternativa muito mais fácil, né? Pro mercado inteiro. A entrada também de cartão aqui no Brasil, enfim, depois de 2004 lá foi muito mais simples. Lá na Ásia a gente não tinha essa penetração. E aí, enfim, o mercado de second layer lá emergiu. E hoje em dia, se você quer construir uma fintech que, de novo, independente do que você for fazer, movimenta dinheiro de um ponto A para um ponto B, você vai se conectar nas wallets, você não vai se conectar lá, na fibra ótica do Banco Central Chinês, entendeu? Mas é o que acabou dando contornos bem monopolísticos em toda a operação, né? Que no final do dia é característico. Se a gente pega, por exemplo, Bitcoin, Lightning, tem um mercado que é uma second layer,
é um monopólio porque a partir do momento que você, enfim, é aquela história do ovo e da galinha, né? Sim. A partir do momento que você cria demanda, né, de consumidor ou de merchant, o outro lado vem a reboque, né? Você nunca sabe quem que é o líder, quem que é o follower, mas quando você tem um líder, o follower vem. Sim, claro, Né? Então, claro. Interessante. só para poder pontuar o tema de Ásia, que eu acabei não falando de Ásia, e para mim é um caso muito interessante que a gente não teve aqui na América Latina com força, tirando o mercado pago na Argentina. Isso aí também foi. Realmente, a gente tem um exemplo aqui que tá mexendo lá com aquele negócio de interoperabilidade Até hoje. E o regulador tem que olhar e falar assim: ok, mercado pago. Sir, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Lá, senhor, né? Não é sir, mas enfim, senhor, o que a gente vai fazer? Então, assim, realmente tem que tirar o chapéu pros caras. E também eu acho que a experiência de Venmo, né? Nos Estados Unidos, acabou criando um mercado monopolista. Se a Venmo tivesse aberto, quem sabe, né? APIs, da mesma maneira que a Play abriu nos Estados Unidos, talvez o mercado de expansão de fintechs ali, que movimentam dinheiro, teria sido muito mais simples. Boa.